iniciando o dia. Técnica é simples, vamos meter água, né? Ou você coloca água no rosto e vai fazer a sua oração, e ler sua Bíblia, ou você toma banho, cara. Toma café, vai ler sua Bíblia e começa a oração. Não esquece que a Bíblia é o manual para a gente poder fazer orações de qualidade, tá, cara? Se você pousou aqui nesse canal e você é judeu, cara, minha recomendação é que você se volte para a Torá antes de fazer essas orações. Se você é muçulmano, cara, fala sério, né? Ao Corão para você fazer suas orações de qualidade. Enfim, cara, o objetivo é que a gente ore. Ore pela manhã, ore pela tarde, ore pela noite. O compilado desse nosso canal é muito simples. Jesus Cristo orava. Em Mateus não, Marcos, livro de Marcos, capítulo 1, ali pelo versículo 35, fala que Jesus procurava lugares solitários para orar, tá? 2, se você caminhar um pouco mais na Bíblia, fala a respeito do apóstolo Paulo, o antigo Saulo, que lá em 1 Tessalonicenses, numa carta, uma das cartas que ele escreveu, a primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16, 17, 18, por aí, ele fala para orar sem cessar, cara, orar como se fosse uma inspiração. 3, mais lá na frente, Tiago, irmão de Jesus, fala que você tem que pedir sabedoria a Deus, tá? 4, em Mateus 6, Jesus Cristo ensina você a orar e a pedir o seu pão, cara. Pão, você tem que comer. E 5, cara, se você voltar mais à Bíblia, tem um cara chamado Daniel que cita o método dele de tentar orar 3 vezes ao dia. Esse é o compilado e aí a gente tem esse nosso canal que tenta incentivar você a orar. Mas, cara, a gente vive num mundo hoje, tá? Hoje, com rede social você consegue. E o advento, não é nem o advento da internet, porque a internet, Wi-Fi, essas coisas são bem comuns para nós hoje em dia, tá? Tipo, eu como alguém que tá vivendo a história, né? Porque no passado, para mim, a internet era uma coisa de outro planeta. Quando você ligava a sua internet, fazia como se fosse uma chamada de fax. Eu nem sei se você sabe o que é um fax, cara, tá? Eu vou ver se eu coloco uma imagem aqui de um fax antigo, tá? E o que eu queria falar é o seguinte, esse parênteses é que com a forma de comunicação hoje, nós conseguimos ver exemplos que podem nos ajudar a desenvolver o que nós queremos. Por exemplo, se você acompanha canais, perfis que falam sobre corrida, é possível que você tenha gases ali, gases não, é possível que você tenha ali motivação, pontos de motivação que desenvolvam uma disciplina, tá? Para você correr. Se você gosta de exercícios de musculação, você tem uma série de canais para você se estimular, ver prática e assim sucessivamente. Para quase tudo hoje tem uma forma de você se entusiasmar, até chegar no período de disciplina, alguma coisa assim, tá? E aí a gente está pegando uns exemplos de algumas pessoas populares para falar sobre oração. O exemplo de hoje, cara, é um nome que é meio controverso, cara, tá? O nome do cara era John Newton. Se você sabe quem é John Newton, tá? Eu acho que você vai ficar meio pensativo. Pô, cara, citar esse exemplo. Se você não sabe, talvez seja mais de boa, tá? O cara era um escravista, cara. E como a gente está falando sobre oração, a gente vai pegar o ponto de transformação dele através da oração, beleza? Vou começar a ler aqui. John Newton, autor do clássico hino cristão Amazing Grace, você já deve ter ouvido isso em algum post. Amazing Grace, tal. Teve um passado sombrio, e sombrio é pouco, tá, cara? Passado de John Newton, sombrio é pouco, tá? Ele foi capitão de navios negreiros no século XVIII, envolvendo-se no tráfico de escravizados. Embora tenha crescido com valores cristãos, sua busca por riqueza o afastou completamente de Deus e o levou a uma vida moralmente questionável. De novo, moralmente questionável é o mínimo que você pode falar desse maluco, tá? A parte inesperada dessa história é o seguinte: durante uma terrível tempestade no mar, em que seu navio estava à beira de naufragar, Newton, quase como um reflexo desesperado, começou a orar pela primeira vez em anos, pedindo que Deus salvasse sua vida. Quando sobreviveu, ele prometeu que seria disciplinado em sua relação com Deus, orando consistentemente todos os dias. Esse momento iniciou uma transformação lenta, mas profunda em sua vida. A partir de suas orações diárias, ele começou a reavaliar suas ações e buscar o perdão de Deus. Eventualmente, abandonou completamente o tráfico de escravizados. Tornou-se pastor anglicano e um influente abolicionista. Suas experiências de oração disciplinada e de conversão foram que inspiraram a letra de Amazing Grace, hoje um dos hinos mais conhecidos mundialmente. Cara, a gente bate aqui na oração. Eu vou ler esse último parágrafo, tá? De novo, esse momento iniciou uma transformação lenta, mais profunda em sua vida. A partir de suas orações diárias, ele começou a reavaliar e a buscar o perdão de Deus. Até aí estava transformando só ele. Eventualmente, abandonou o tráfico de escravizados. Tornou-se pastor, de novo, só ele, e influente abolicionista. Aí ele se volta contra o que ele fazia. Suas experiências de oração disciplinada e de conversão foram que inspiraram a letra de Amazing Grace, hoje um dos hinos mais conhecidos mundialmente. Cara, de novo, disciplina. Desde o Denzel, quando a gente começou a falar isso, como se o cara fosse meu parça, né? Desde o senhor Washington, tá? A palavra
Disciplina está conectada à oração. Disciplina diária, oração. E esse é um caso, galera, que a mudança através da oração que a gente tanto incentiva aqui fez com que ele parasse de fazer o mal para os outros. Só isso já seria muito interessante. Mas ele se volta contra aqueles que faziam mal para pessoas que ele também fazia mal. Lembra quando nós falamos aqui sobre o livro de Esther? Tinha um cara chamado Mordecai, tinha um cara chamado Amã. Eles nem se conheciam. Aí, a Bíblia fala que contaram. O professor Zambelli poderia explicar quem é esse sujeito na oração. Contaram para Amã que Mordecai não se curvava quando ele passava. Esse contaram aqui, esse sujeito indeterminado, ele some da história e aí começa uma guerra onde esse tenta destruir esse e toda a família dele e tudo que pertencia a ele. Tira esses dois personagens e foca nesse aqui, ó. Esse contaram é alguém que a história não conta quem foi, não dá nome, mas que tentou ferrar com a vida de muita gente, cara. Mesmo não conseguindo, a ansiedade de você ser ameaçado de morte deve ser sombria, tá? Então, cuidado, cara. O que a gente aprende com Newton, oração, disciplina diária, oração diária com disciplina, é que a oração pode mudar a sua vida. É isso que a gente tenta falar aqui. A oração pode mudar a sua vida, a oração disciplinada. Por isso que a gente fala 6, 12 e 18, para marcar, para ter marcos, né? Mas você pode orar 5 da manhã, 20 horas, meia-noite. Eu não sei como é a sua vida, mas tenta orar, cara, pelo amor de Deus. Porque pode mudar a sua vida, tá? E pode gerar mudança em você para você beneficiar pessoas que outrora você fazia mal. E te proteger, com certeza, de pessoas que não gostam de você. E mais, tá, cara? Te proteger de pessoas que você nem sabe que não gostam de você. Beleza? Eu sei que o personagem hoje foi, como a própria descrição dele fala, sombria e de uma moral questionável. Mas o objetivo é oração. Não é a oração. É o Deus para quem você ora que vai mudar a sua vida. Beleza? Então a gente se esbarra na oração das 12, das 18. Como sempre, aqui a gente termina dizendo que Deus abençoe você. Há uma citação de Jesus Cristo na Bíblia que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Tá? Então que você busque o reino de Deus, e todas essas coisas aqui, para mim, é qualidade de vida dos meus filhos, saúde, bem-estar e eu poder ajudar pessoas que eu amo. Só que todas essas coisas para você pode ser um carro porque a sua esposa está grávida e você não quer fazer o pré-natal dela, levando ela de ônibus, um apartamento melhor ou uma casa melhor próximo do seu trabalho para gerar um intervalo de você longe da sua casa menor, uma escola particular para os seus filhos, um curso de inglês, eu não sei, uma renda maior, uma segunda renda, eu não sei. Todas essas coisas para você pode significar coisas completamente diferentes para mim e para todo mundo que segue a gente aqui. Mas a minha oração é que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e que Deus acrescente todas essas coisas que você precisa. Baseado em Mateus, eu peço que Deus supra o teu pão. Baseado em Tessalonicenses, eu peço que Deus te dê um coração grato. Baseado em Tiago, eu peço que Deus te dê sabedoria, beleza? É isso, e a gente se esbarra na oração das 12 e das 18. Tchau.